Olá, bom dia. Estamos iniciando essa aula hoje. É uma apresentação, né, dos óleos essenciais e eu vou me apresentar. Meu nome é Juerci Reis, sou psicóloga e já uso os óleos essenciais já praticamente 5 anos, né? Agora está fazendo, agora em maio, né? Faz 5 anos que eu já utilizo os óleos e de lá para cá a minha vida mudou. Meu estilo de vida mudou, assim, até dos meus pacientes que aceitam usar os óleos e começam a usar, e eles têm um resultado fantástico, diferente de remédios, né, que deixa a pessoa para baixo e fica, normalmente, causa dependência, e os efeitos colaterais são terríveis, né? Então, nós vamos falar do sono e a ansiedade, duas coisas que são contrárias, né? Não combina ansiedade com sono, a verdade é essa, né? E nós precisamos entender por que que às vezes nós não dormimos direito, por que que às vezes o sono ele não vem, ou por que que acordamos toda hora. Conheço casos de pessoas que às vezes dormem 2 horas por noite, três, quatro, e às vezes até passam um dia bem, só que os efeitos disso vêm depois. Eles nos prejudicam muito, tá? E quando a gente não dorme, né? Então, é muito importante a gente dar importância, né, para o sono. Então, o que que é a ansiedade? Nós vamos falar da ansiedade, depois nós falamos sobre os olhos, tá? Muitas pessoas não dormem, mas não descansam. Então, o sono e a ansiedade estão diretamente ligados ao funcionamento do sistema nervoso. Quando o corpo não se sente seguro, o descanso profundo não acontece. Isso aí que é o nosso efeito, que é detestável, né? Você deitar e ficar a noite toda remoendo, vira para um lado, vira para o outro e não consegue dormir. Isso é terrível. E muitas pessoas passam por isso muitos anos e não sabem, às vezes, por quê. Às vezes acham que porque está preocupado, teve um dia difícil, então eles logo já pensam que é só aquele momento, mas no outro dia a mesma coisa, e aí vai acontecendo dia após dia e não procura ajuda. A verdade é essa, né? Os problemas vão surgindo e vem aí os distúrbios da ansiedade, né? Nós temos vários que são, por exemplo, a ansiedade generalizada, né? Tem também transtorno de pânico, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada coisa. É o transtorno de ansiedade social, tá? O transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa começa a ficar compulsiva porque está muito ansiosa e não consegue deter aquela ansiedade, né? E fobias específicas, tá? Também a ansiedade ela pode ser apoiada por trabalhos e pesquisas com calmantes naturais. Muitas pessoas vão para o psiquiatra, é correto fazer uma avaliação psiquiátrica e também fazer a terapia com o psicólogo, mas o problema é quando a pessoa vicia no remédio e só dorme se tiver usando aqueles remédios. E depois, pronto, acabou. Ela tem uma sedação, quando é no outro dia ela acorda acabada, não é aquele sono relaxante, é, tranquilo, né? Dorme sob o efeito de remédio, no outro dia está muito mal. Às vezes não consegue fazer as atividades do dia normais, né? E essa sedação e a ansiedade é o que nós vamos ver agora, porém, de forma natural. E Joelma, chegando aí, tá dirigindo e assistindo, isso mesmo. Olá, bom dia, Bom meninas. dia. Então, a ansiedade é uma resposta natural de alerta do corpo a situações de estresse ou perigo, tá? Então, quando a pessoa sente que está diante de um desafio, né? Está diante de um problema que vai atingi-la, vai atacá-la, né? E ela logo
ela sente que tem que ter a sobrevivência. Então, é uma resposta natural do organismo à sobrevivência. Ela prepara o corpo para reagir ao perigo. Aí vem a ansiedade. Então, a todo instante, ela está achando que vai acontecer alguma coisa. É incrível isso, tá? A pessoa sente que não tem solução e ela fica com vários sintomas, que nós vamos falar desses sintomas daqui a pouco, né? E o problema surge quando esse estado de alerta permanece ativo, mesmo sem uma ameaça real. Esse é o maior problema. Que às vezes a ansiedade, ela tá só, às vezes não, a ansiedade, ela domina a sua mente. Então, quando você pensa que é só, não, eu estou só preocupada. Não, ela nem percebe que aquela ansiedade está mudando o comportamento dela, está prejudicando o trabalho, o dia a dia. Isso aí é muito sério, tá? Então, vamos lá. Vamos falar do sistema límbico, né? Com o sistema límbico hiperativado, o cérebro envia sinais constantes de perigo. Isso mantém o corpo em tensão e dificulta o relaxamento e o sono. Olha, a pessoa parece que está fazendo exercício e o exercício é mental, né? É o cérebro aí fazendo exercício. Então, ela não dorme, ela fica preocupada, ela está dormindo, mas está pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ela não consegue pensar assim, não, amanhã é outro dia, amanhã eu vou resolver isso, amanhã está tudo bem, eu vou descansar, né? Então, uma coisa que eu gosto muito também de falar é porque a gente precisa também entregar as nossas preocupações para Deus, né? Então, tem um versículo que fala assim: quando a ansiedade me dominava, no íntimo no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma, em Salmos 94, 19. Então, é muito importante quando você fala com Deus, ele te dá o alívio, tá? É muito importante também. Então, vamos lá. O que que acontece? Como a ansiedade se manifesta no corpo? São pensamentos acelerados, tensão muscular, respiração curta, sensação constante de alerta. O corpo não consegue relaxar e descansar quando entende que ainda existe perigo. Olha que interessante, às vezes ela nem está em perigo. Só um minuto aqui, vou pedir a Leida para tirar a sua câmera, Leida, por favor. Leida, por favor, tire a sua câmera. Então, o que que acontece? Quando a pessoa está em alerta, ela entende que existe esse perigo, tá? A disciplina do sono, o corpo aprende a dormir por repetição, não por cobrança. Então, eu tenho que dormir, não, eu vou dormir, não. Você faz a disciplina do sono todos os dias. Quando eu posso depois no final eu vou passar um protocolo para vocês entenderem como funciona essa disciplina. Então, você vai se preparar para você dormir. Como que é? Uma hora antes, você vai usar os óleos, que eu vou falar depois, e antes, primeiro, orar, né? Que nós falamos. Depois, você vai colocar o difusor, você vai mexer no seu quarto para virar noite, que às vezes você está com a luz acesa, está uma televisão ligada. Quando você vê, você está, é como se estivesse meio-dia dentro da sua casa. Então, tem que começar a apagar as luzes, você vai preparar o seu corpo. Então, todos os dias você precisa de ter esse ambiente com horários regulares. Não é cada dia você deita no horário, não. Não, eu vou dormir 9h30. 9h30 eu já estou preparando o meu corpo, minha casa, meu ambiente adequado e com rituais noturnos que ajudam o sistema nervoso a desacelerar. É esse que é o problema. O sistema nervoso, ele trabalhou o dia todo, o seu cérebro trabalhou o dia todo. Quando chega à noite, ele quer continuar trabalhando, se você não dominá-lo. Então, é questão do domínio, entendeu?
Então, nós temos os sintomas que a gente tem de ansiedade, que eu vou falar daqui a pouco, também tem algo que eu vou falar sobre isso, tá? Só um minutinho. Pronto. Antes de eu falar dos óleos essenciais, vou voltar aqui, que eu quero falar sobre isso aqui, tá? Então, nós temos os principais sintomas que nós temos. Só um minutinho. Os principais sintomas da ansiedade são físicos, que é coração acelerado, o pensamento acelerado também, né? Tensão muscular, né? Que nós já falamos, tremores, sudorese, falta de ar, boca seca, problemas gastrointestinais também. Tem pessoas que têm problemas de estômago, tudo isso também é proveniente, muitas vezes, é proveniente da ansiedade, tá? Agora, emocionais e cognitivas. Tem a questão da preocupação excessiva, né? A doença do si. Ah, e se acontecer isso? Ah, e se eu sair e alguém me olhar e achar que eu não estou bonita? Ou que eu estou fazendo isso? Ou que eu... Assim, o si. Eu não posso ir porque senão vai acontecer isso. Ah, vai ter alguma coisa que vai mostrar perigo para ela. Então, elas têm essa é uma doença do si que fala, né? Então é um medo constante. A pessoa tem a fobia social, não quer sair porque ela acha que vai ser vista, vai ser criticada. Então existe uma inquietação e dificuldade de concentração também, irritabilidade. Tudo isso provoca o seu sistema nervoso. Então, a crise de ansiedade, porque às vezes eu recebo pessoas no consultório com uma ansiedade normal, ela, eu estou muito ansiosa e tudo, aí eu vou ouvir, ela vai. Então, aquilo ali vai começando a aliviar com a fala, na terapia, é muito bom, porque a pessoa vai tendo um alívio. Mas quando ela está com uma crise, isso pode incluir até uma sensação de morte, tá? Eminente. Dor no peito, formigamento, tudo isso é por causa da ansiedade. Eu tenho pacientes que chegam para mim, não, eu fui até no cardiologista, fui no neurologista e não deu nada, não deu nada. Aí eu já sei, é ansiedade. Porque a primeira coisa, eu peço que faça exames, né, para saber se tem alguma coisa patológica ali, algum coisa que são os sintomas estão mostrando, né? Aí o que, que acontece? Não tem nada, eu já sei a ansiedade. Então vamos trabalhar a ansiedade, né? Desculpa. Agora, tipos de transtornos de ansiedade. Ansiedade não é uma doença única, tá? Mas é um grupo de transtornos. Eu queria até falar sobre isso. Estava aqui, eu tinha até tirado. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, transtorno de pânico, é muito comum pessoas terem crise de pânico, chegar no hospital e parecendo que vai morrer, aquela taquicardia, daí a pouco passa, são 12 minutos que dura. Quando ela chega no hospital já não tem nada, aí o médico já sabe, é crise de pânico, então tem que tratar para melhorar aí. O transtorno de ansiedade social também, que é TAS, T-A-S. E transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Muito comum, tem muitas pessoas que têm TOC, né? O TOC, a pessoa, se ela não tiver com tudo do jeito que tem que ser, ela se desespera, tá? Fobias específicas também, tá? Então, essas crises súbitas de medo intenso é o transtorno de pânico. A fobia social é o medo intenso de situações sociais. E o transtorno obsessivo é a ansiedade após eventos traumáticos. Interessante, né? Tem o estresse pós-traumático também, que eu não falei. Ele é terrível quando a pessoa, por exemplo, sofre um assalto, ela tende a ficar na vigilância, na hipervigilância. Eu não vou passar mais ali, porque ali eu tive um assalto.
eu não vou deixar a porta fechar, aberta, porque o ladrão entrou por aqui. Então, assim, são várias coisas que ficam causando um mal-estar. Não é só ansiedade, é um mal-estar mesmo. Então, como tratar e controlar? Bom, nós temos a psicoterapia, TCC e a EMDR. Eu uso muito a EMDR. É muito eficaz para reestruturar os pensamentos ansiosos, tá? Medicamentos, quando a pessoa já usa, eu aconselho começar a usar os olhos e logo em seguida vai falando para o médico quando ela menos espera, ela já está livre dos remédios, mas não é para tirar sem falar com o médico. E aí, agora, outra questão é o estilo de vida, né? O estilo de vida é muito importante. Se você não tem um estilo de vida adequado, você vai sofrer mais ansiedade. Então, são exercícios, tem que ser exercícios físicos diários, não é só uma vez na semana, não. Alimentação saudável, né? Boa qualidade de sono e redução da cafeína ou álcool, quem usa álcool, né? Agora, técnicas de relaxamento. Pode ser meditação, os exercícios de respiração diafragmática para conter as crises. Agora, dicas do dia a dia. Se vocês quiserem anotar, anote os pensamentos, identifique o que gatilha a sua ansiedade. Tem que ver o que gatilha a sua ansiedade. Ah, eu fiz isso e eu fiquei ansiosa. Ah, tal hora do dia. Então, nós vamos lá naquela história e saber por que está acontecendo aquilo em terapia, mas no seu dia a dia, se você quiser identificar, tem que começar a ter um alto equilíbrio, controle, entendeu? Priorizar o sono. Tem gente que vai deixando, passando, passando e vai relutando e não consegue parar para dormir, né? Então, é o cérebro acelerado, né, que nós falamos. E outra coisa também, o sono precisa ser reparador. Não adianta, como eu falei no início, né? A pessoa dorme, mas não descansa. Isso aí que nós vamos falar sobre os olhos, que os olhos essenciais fazem isso. E se a sua ansiedade estiver te afetando na sua qualidade de vida, então aí é preciso procurar um profissional, né? Qualificado para isso, tá? Para você não sofrer com essa ansiedade, ok? Agora eu vou passar para vocês sobre o uso dos óleos. Vou falar para vocês o que são óleos essenciais. Só um minutinho que cliquei aqui, Joyce, pronto, estava pronto. falando aí no chat, eu Isso, tratei 3 amigas com síndrome do pânico. é, A primeira só com os óleos essenciais. Elas despoletaram ali uma crise mesmo na minha frente e eu usei os óleos que eu tinha lá disponível. Primeiro usei o peppermint, porque uma dizia que não respirava, que estava sem ar, e eu passei o peppermint nela, assim, no pescoço, dei para cheirar, passei no abdômen, e enquanto chegava a ambulância, né? Quando chegou a ambulância, já estava ela já boa. estava boa, já. A crise Mas de foi. pânico acontece desse jeito, a pessoa passa até vergonha. Aí o médico fala assim: as pessoas, o médico não, o médico sabe que é crise de pânico. As pessoas falam assim: isso é piti, né? E na verdade não tem nada a ver com piti, é porque a pessoa está ali, o cérebro dela deu um desequilíbrio, né? Ele arma por causa dos desafios e os medos, né? Então, aí acontece isso. Aí, quando chega lá, já está bom, mas o médico que sabe, ele medica e depois também a gente pode falar sobre isso em outro momento, sobre a crise de pânico, que eu conheço muitas pessoas que têm um evento na vida de pânico, né? Às vezes tem pessoas que sofrem muito tempo que não trata, né? Porque a ansiedade às vezes é generalizada, né? Então, tem vários tipos de ansiedade que causam também o pânico.
Então, gente, a Joelma é esteticista em Portugal, tá? Ela é ótima, ela já usa os óleos essenciais há 19, 20 anos, né? Ou mais, né, Joelma? Eu uso há 26 anos os Ah, óleos eu estou essenciais. atrasada. É porque quando você começou a usar, eu estava começando, né? Quando eu comecei a É usar, verdade, você falava, tem 19 anos que eu uso. Olha só, gente, quanto tempo que já tem, né? Que a gente se conhece, verdade, né, Joelma? Joelma é maravilhosa, verdade. amo demais, Joelma. Gente, então vamos lá, vamos continuar, porque o nosso tempo aqui é curto, tá? Deu 40 minutos, acabou a sessão. Então, os óleos essenciais, eles atuam diretamente. Vamos falar como que os óleos essenciais ajudam, né? Primeiro, o que são os óleos essenciais? São compostos aromáticos extraídos das plantas. Cada um é extraído de uma parte da planta, ou da flor, ou do caule, ou do tronco. Tem o lugar onde ele é extraído é a propriedade dele. E os lugares físicos também. Cada um é extraído em um lugar que é próprio que é onde aquele óleo ele tem a origem dele é a melhor qualidade. Por exemplo, nós temos o copaíba. O copaíba é extraído na Amazônia, é o melhor copaíba que tem, né? E vai para os Estados Unidos para passar por todo o processo, né? Tem gente que fala assim, eu comprei no mercado copaíba. Eu falei assim, eu não aconselho, porque os óleos da Duterra, eles têm o selo CPPG, é o selo de qualidade, é um certificado que você pode usar da forma que vem no rótulo que nós ensinamos. Tem os óleos que você vai, aliás, nesse programa eu acabei esquecendo de colocar como usar os óleos. Pode ser de forma aromática, sem nala, tá? Tem os óleos estão até aqui, ó. Aqui é o lavanda, gente, ó, lavanda. Eu ponho aqui, eu não estou nervosa, não, porque eu já usei hoje de manhã para relaxar. Então, você inala, não é só uma vez, é uma inalação bem profunda. Aí vai lá no seu cérebro, aí você dorme. O lavanda, ele ajuda no sono, tá? Outro óleo que ajuda no sono é o cedro. Ele é maravilhoso, além de ser maravilhoso também para a pele. Lavanda e cedro são maravilhosos para a pele. O vetiver também é excelente para a pele, ele acalma, relaxa, é maravilhoso, tá? O bergamota para ansiedade é incrível, é muito bom. Tem pessoas que às vezes ficam tão ansiosas que até a pressão aumenta. Você começou a usar o lavanda, passa nos pontos assim, na nuca, passa o bergamota, até a pressão controla. Camomila romana, quem não conhece camomila romana, acalma, relaxa, é maravilhoso, tá? Então, os óleos atuam diretamente no sistema límbico, ajudando o corpo a sair do modo alerta e entrar no modo de relaxamento. Olha que maravilhoso. É diferente de remédio. E outra coisa, os óleos, eles atuam assim. Assim que você usa, você já começa a ver o resultado. O sono vem, você tem que estar preparado para dormir a hora que você usar os óleos, porque você vai dormir imediatamente. Né? Eu tenho em casa aqui, Renata está aí, né, Renata? Renata queixava que dormia 2, 3 horas, 4 horas à noite, Sim, quando dormia, né, Renata? verdade. Isso. Depois, no final, se a gente tiver um tempo, eu pedi para você contar a sua história, tá? Teve um dia que ela chegou e falou comigo assim, eu dormi 7 horas. Isso tem Verdade. muitos anos que ela não fazia, quantos anos, Renata? 39 anos. Não dormia, tá vendo, gente? Olha que maravilha. Então, é maravilhoso, sabe? Os olhos, você começa a usar, você vê resultado, mas é preciso usar, né? Se não usar, ficar só guardado, não tem jeito. Então, agora nós vamos fazer a rotina dos olhos, tá? Para o sono. Deixa eu só subir aqui. A rotina dos olhos, então vamos lá. Você pode usar antes de dormir. Lembra que eu falei que a gente prepara o ambiente? Tem que ter uma disciplina. Então, primeiro, 1 hora antes de dormir, você pinga 3 gotas de lavanda e 2 de cedro no difusor. Já coloca no seu quarto. Eu oriento também colocar o vetiver,
Quem tiver o vetiver, colocar lavanda com vetiver, até o lavanda vetiver também o laranja. Gente, você coloca meia hora, uma hora antes no quarto. Quando você entra, no terceiro dia que você faz isso, a hora que você entra no quarto, seu cérebro já avisa, está na hora de dormir. É impressionante, tá? É muito bom. Vamos lá. Antes de deitar, aterramento e segurança. Nós temos só 10 minutos aqui, o Zoom está avisando para mim. Antes de dormir, então, você vai usar, aí eu falei do vetiver, falei antes da hora, mas você pode usar o camomila romana e o vetiver, uma gota diluída nos pés ou na nuca. Pode usar também no difusor, como eu falei, tá? Agora, na cama, quando você vai dormir mesmo, apagou, antes de apagar as luzes, para acalmar a sua mente, primeiro faz a sua oração, né? Deus acima de tudo. Aí você vai usar o lavanda, frankincense e copaíba. Esse é o meu segredinho, tá, gente? Eu uso todos os dias. Não preciso usar se eu não quiser, porque hoje eu já durmo assim. Antigamente, a minha história com sono era assim: eu acordava de hora em hora. Eu deitava, além de custar dormir, eu acordava de hora em hora, porque eu morava em Ipatinga, e perto da usina, era a noite toda aquele barulho, eu acordava, tinha noite que eu chorava, ai meu Deus, eu quero dormir, Senhor, e não conseguia. Quando eu mudei para Valadares, minha rua calma, tranquila, e eu conheci os olhos em 2019. Aí, o que aconteceu? Minha vida mudou. Comecei a usar os olhos, passei a dormir. Assim, tudo mudou na minha vida. Como eu falei no início, os óleos essenciais é um estilo de vida. Quando você está acostumado com remédio, você não consegue usar óleo essencial. Você fica dividida. Quem não acredita e não usa para ter experiência, não consegue, porque fica dividido. Agora, quando você se entrega ao desejo de usar solução natural, você começa a usar e vai ter resultado, pronto. Acabou, sua vida é outra. Aí você vai usar sublingual. Eu coloco 2, 3 gotinhas, eu nem conto mais, gente, eu já até sei quando deu 3. Então, eu ponho uma gotinha, ou 2, ou 3 de cada uma debaixo da língua. O que que vai acontecer? O lavanda vai te acalmar, relaxar e vai te dar um sono profundo, um sono relaxante. O frankincense, ele previne, além dele potencializar os outros óleos que você está usando, ele previne um Alzheimer, ele previne problemas do sistema nervoso. Ele controla a ansiedade. Quando você está muito ansioso, você inala o frankincense, se você não quiser tomar. Tem gente que usa assim, ó, pinga no alto da cabeça, e esfrega assim, ele já faz efeito. Nós podemos usar os óleos de várias formas. Quem não gosta de tomar, que tem cisma, não tem problema, mas pode usar de forma aromática, tópica, comecei a falar e acabei parando, e de forma também interna. Então, tem óleos que você não pode tomar. E tem óleos óleos também não é muitos óleos que você tem que usar, não. É 1, 2 gotas, dependendo do óleo, 3 gotas não tem problema. Eu costumo dizer que nos óleos essenciais, menos é mais, tá? Porque você não precisa usar muito óleo. Primeiro que os óleos, as pessoas falam, é caro. Não, não é caro. Você tomar uma gota por dia e melhorar a sua dor de cabeça, por exemplo, o óleo que tem o peppermint, o copaíba, você passa onde está doendo, você melhora na hora, isso é caro? Não é caro, tá? Aí o copaíba, eu falei dos outros dois, o copaíba ele também ajuda a relaxar, ele desinflama seu corpo, ele é maravilhoso, o copaíba. E além de você tiver com um dia de cansaço, trabalhou muito, seu corpo vai relaxar, você vai acordar sem dor, sem cansaço. É maravilhoso, tá? Então vamos lá. Acabou, gente. Mas nós temos 5 minutos para dar oportunidade para quem quiser
falar sobre a sua experiência. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar comigo agora, ou com nós todas aqui, conosco, né? Vamos lá, vamos ver quem é que está aqui. Leida, Renata, Rita, Suzy, não conheço a Suzy. Ela deve ser de qual equipe, Suzy? É uma amiga minha. Sim, da Joelma. Ok. Joelma, você quer completar alguma coisa sobre a Sobre... ansiedade, o sono? É uma coisa louca, né? A ansiedade. Eu já senti também muitas crises, mas eu uso muitos óleos essenciais nessas situações. Eu uso Aham. sempre, mas eu já tive três clientes, três amigas que passaram pela mesma situação. E quando tem a crise muito forte, é muito complicado. Então, eu usei uns 4 ou 5 óleos essenciais nela e fui passando, passei nos pés, na barriga, dei para ela cheirar, aplicava aqui atrás do É pescoço, bom nas fazer a sinfonia das células também, né? Se sim, quiser falar um pouquinho, você tem 1 minuto para falar sobre a sinfonia é. das células para ajudar no relaxamento. Mas ela estava com tantas crises que mexia-se muito e ia isso nas mãos, sabe? Que ela não É, conseguia nem abrir as mãos. meu Então ela tinha a Deus, sensação de morte, como você disse. Sensação exatamente. de, ela dizia que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer. É Então crise é de... assim, é uma coisa muito louca. É uma E aí, sensação de passado, sei loucura. lá, uns 15, 20 minutos, meia hora, ela já estava muito melhor. Já É tinha passado mesmo. impressionante, né? É O tanto que a estado. ambulância chegou e nem levou ela para o hospital. E eu já tive também crises. Não foi assim tão forte quanto dessas duas amigas, mas eu já tive crises e os óleos essenciais é que me dão a tranquilidade, a calma. O Aham. frankincense, perfeito, É né? Eu coloco, perfeito, perfeito. o frankincense, claro que muita gente prefere usar de forma tópica, mas eu coloco uma gotinha na boca e Eu passa gosto, logo. eu Passa gosto de logo. pôr debaixo da língua. E, Gente, só de você inalar o frankincense, ele te acalma e te relaxa na hora. Você está na hora. nervoso, tem um problema ali, e você põe na mão assim, inala, você sente, é impressionante como que sente. Eu ia fazer uma entrevista numa TV online, uma TV daqui de Vitória, eu estou em Vitória hoje, e eu estava em Valadares, e eu estava sozinha, me arrumando depressa. De repente, eu me vi ansiosa, nervosa, e aí o que que eu fiz? Inalei o tangerina e também o frankincense. Gente, foi impressionante. Foi igual jogar uma água na fogueira. Foi incrível. Na hora eu senti a diferença. Foi assim, maravilhoso. A hora que entrou a entrevista, eu estava totalmente calma, tranquila, né? Então, assim, tem muitas pessoas que comentam mesmo que passaram por problemas assim, e o frankincense ajudou. Ele age no sistema nervoso. E ele tem um detalhe, né? Se você usa ele junto com outros óleos, uma gotinha dele junto com copaíba, né? Aí, ó. Vou mostrar aqui como é que eu faço, ó. Eu Vamos ponho lá. 2 gotinhas mesmo no céu da boca. Aham. Isso, Deixo a língua lá fixa no céu da boca e depois tomo um bocadinho d'água. isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele nos dá equilíbrio, tranquilidade, ele dá logo assim Ele muda. uma Gente, é é impressionante. muito Não existe remédio que faz isso, né? Sem contar que não tem efeito colateral, não tem risco de você ficar, estou dependente. Não. Um dia, esses dias aqui, eu cheguei, esqueci de tomar os óleos. Falei, gente, ontem à noite eu esqueci de tomar meus óleos. Nunca acontece, mas aquele dia eu esqueci que eu estava tão cansada, deitei e dormi a noite todinha. Isso é maravilhoso. Gente, ó, o nosso tempo está esgotando. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tem menos de 1 minuto quase. Mas antes disso, eu já quero agradecer a todas que vieram e quem vai vir depois que eu gravei, né? Aí a gente pode já estar agradecendo. Bom dia, meu povo. Bom Eu, dia!
Não vou entrar, eu não vou entrar muito para falar que eu tô aqui embaixo do condomínio passeando com o cachorro e ouvindo a live. Ah, que bom, Viu? obrigada, obrigada. Mas estou aqui atenta, viu? Um beijo Tá em bom, todos. tá, muito obrigada. Um beijo para você, beijo para Joelma, Leida, Suzy, Renata, Renata, minha Renata maravilhosa. Oi, doutora. Muito Você feliz em quer compartilhar. falar um pouquinho, Renata? Renata tem pouco tempo, mas vai ser muito, menos de um minuto, Renata, que você tem. Não, só E dizer se que eu acabar, a agradeço, gente já fica aqui né? despedido. Tá bom, agradeço a Deus por ter conhecido a senhora e os óleos essenciais que têm mudado a minha vida. Foram 39 anos sem dormir e hoje eu estou como é que fala? Libertando dos remédios, né, aos poucos e conseguindo dormir melhor.